Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Garé, fundador do Centro de Consciência Animal e Reiki Veterinário, e no vídeo a seguir, a Isis de Oliveira, consteladora e integrante da equipe aqui com a gente, vai falar sobre um tema muito importante. Por que a gente não deve chamar os animais não humanos da família de filhos e filhas? O que isso traz de desequilíbrio? Espero que goste do vídeo a seguir. Se gostou, compartilha, curte, leva para as pessoas que você acha que ia achar interessante. Minha filha tá aqui. Dá oi aqui, ó. E aproveita, se inscreve no canal, clica no sino para receber as notificações dos vídeos. A gente tem feito 2 vídeos por semana. Aproveita também, segue a gente no Instagram. É só procurar como Centro de Consciência Animal. E no site, centrodeconscienciaanimal.com.br, você vai saber mais sobre os atendimentos. Por exemplo, o atendimento da Isis, das outras pessoas da equipe e os cursos. Cursos de formação de Reiki, curso de Reiki Animais, comunicação intuitiva animal, que eu chamo de comunicação animal entre consciências, Theta Healing, florais e outros workshops. Espero que goste do vídeo a seguir, é muito importante, assistam. Um abraço. Olá, tudo bem? Sou Isis de Oliveira, terapeuta integrante da equipe do Centro de Consciência Animal e Reiki Veterinário. Sou médica veterinária também, e na equipe eu atendo com as constelações sistêmicas veterinárias, Reiki, comunicação animal, Theta Healing e florais de Saint-Germain. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante e muito presente nos sistemas familiares multiespécie. E eu inicio esse vídeo com uma pergunta para você, tutor, tutora. Você chama de filho ou filha o animal não humano que convive com você? Mesmo que você não chame assim, você sente, você acha que ele é o seu filho, você se coloca como mãe ou como pai dele? Isso pode gerar desequilíbrios e eu vou te explicar o porquê. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, curte, compartilha com os amigos, comenta as suas impressões aqui, eu vou gostar de saber. E você pode também se inscrever no canal clicando no sininho, assim você vai receber as notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos. Bom, você pode então me perguntar, Isis, mas eu chamo sim de filho, eu me coloco nesse lugar de mãe, de pai, mas eu faço isso com muito amor. Como que isso pode fazer mal para eles? E eu entendo que você faça com amor, eu respeito, aqui não tem julgamento, mas eu estou aqui para trazer uma nova consciência para você, enquanto médica veterinária e terapeuta da família multiespécie, eu tenho como um dos meus deveres o de conscientizar. Então é isso que eu vou fazer aqui. Nós, na visão sistêmica, vemos que os desequilíbrios nos sistemas acontecem quando alguém está fora do seu lugar, quando alguém desrespeita uma das 3 leis, uma ou mais das 3 leis que Bert Hellinger nos trouxe. A lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio entre trocas. E essas leis, elas agem em nós, mesmo que a gente acredite nelas ou não, ou mesmo que a gente saiba que elas existam ou não. Assim como a lei da gravidade, a gente pode não acreditar nessa lei, ou a gente pode nem conhecê-la, mas ela vai agir sobre nós de qualquer maneira. Então, quando nós desrespeitamos uma ou mais dessas leis, ocorrem os emaranhamentos, desequilíbrios, desordens nos sistemas familiares. E quando isso acontece, o sistema ele é sábio, ele tem uma consciência maior e ele sempre tende ao equilíbrio. Então, inevitavelmente, por conta dessa quebra dessa lei, desse desrespeito, vai haver uma compensação. Nós, humanos, muitas vezes estamos fora do nosso lugar, os animais não humanos também, ou porque eles saem do lugar deles por conta própria, e vou falar um pouco sobre isso, ou porque nós os colocamos em lugares que não são deles. E chamá-los de filhos é uma maneira disso acontecer. Então imagina só, esse animal não humano é inserido nesse sistema familiar humano, que então se torna um sistema familiar multiespécie. E quando os animais estão nos lugares deles, e quando eu falar animais aqui no vídeo, eu estou me referindo aos animais não humanos, tá? Quando eles estão nos lugares deles, eles têm força. Que lugar é esse? É o cão no lugar de cão, o gato no lugar de gato, ou alguma outra espécie que possa conviver com os humanos no sistema familiar.
Então, nesse lugar, eles têm força. Agora, quando nós tiramos eles desse lugar, chamando de filho, agindo como se eles fossem nossos filhos, eles vão para o lugar de filhos. Por quê? Eles fazem isso por amor, é um amor disfuncional, mas é um amor, por ressonância e também por um instinto muito forte que todos os animais têm, nós e eles, que é o instinto de pertencimento, de criar vínculos. Então esse é um dos motivos também. A gente tira eles desse lugar de força, então estamos desrespeitando uma das leis, que é a lei do pertencimento, que diz que todos do sistema têm o direito de pertencer. E pertencer aonde? Pertencer cada um no seu devido lugar. Então a gente está desrespeitando essa lei e também excluindo esses pais, os pais desses cães, os pais desses gatos. Então a gente não está olhando para essa ancestralidade, né? Esquecendo que o cão ele tem o pai cão, a mãe cão, os ancestrais todos, assim como os gatos. E nós temos força quando estamos em conexão com a nossa fonte, todos nós. E a conexão, ela não significa proximidade ou a questão do físico, né, da proximidade física. A conexão, ela se dá independente de tempo e espaço, que é uma ilusão. Então, eles podem estar no nosso sistema familiar com a força dos ancestrais deles, com a força do sistema de origem. E quando a gente tira eles do lugar e os coloca como filhos, nós estamos desrespeitando esses pais deles, excluindo esses pais e desrespeitando também esses animais, porque a gente está tirando eles, é como se a gente dissesse assim: nesse sistema, você não pode existir enquanto um cão ou enquanto um gato no seu devido lugar. Você é um filho. Além de ser um humano, você é um filho, tá? Então, isso é pesado para eles. Então, a gente tem essa como uma das dinâmicas que acontecem nessa questão de tirá-los do lugar deles. E também, Bert Hellinger nos traz os filhos, principalmente as crianças, no caso, tendem a seguir os pais na doença, na morte ou no destino. Então, essa mesma dinâmica acontece quando os animais não humanos estão no lugar de filhos. Exemplos. Freud nos trouxe que uma filha tossia para imitar o pai que era tuberculoso. E Bert nos traz um caso de um filho que mudou a postura, começou a andar curvado, imitando o pai que era corcunda. E eles não tinham nada, nenhuma questão física, eles simplesmente estavam imitando esses pais. Então esses são exemplos de como as crianças imitam os pais, né, no físico, mas quando a gente transpõe isso para os animais não humanos, acontece da mesma forma. Tem um caso recente de um tutor que levou o cachorro ao veterinário porque esse cachorro começou a claudicar, começou a mancar. E foram feitos diversos exames complementares e ele não tinha nada, nenhuma questão física. E depois foram entender que, na verdade, esse cachorro estava imitando o seu tutor, que havia se acidentado e havia machucado a perna, inclusive estava andando com muletas, então estava mancando. E esse cachorro começou a imitá-lo. Então esse é um exemplo, mais uma vez, do físico. No entanto, a gente consegue entender que funciona exatamente da mesma forma, pensando nos níveis mais sutis, questão emocional e comportamental, exatamente da mesma forma. Então isso exemplifica bem a questão do pertencimento, dessa criação de vínculos que eles têm como instinto muito forte. Então essa também é uma outra dinâmica possível de acontecer. Quando então eles estão nesse lugar de filhos, quando eles acatam esse lugar e se conectam muito mais facilmente com as nossas questões por conta disso também, a gente também tem uma quebra de outra lei, que é a da hierarquia, a ordem e hierarquia, que diz o seguinte: os filhos são menores e os pais são maiores. E maior ou menor não significa importância, significa somente função.
Então, os pais dão, os filhos recebem. Quando esses filhos tiverem filhos, se eles tiverem filhos, eles serão maiores e os filhos deles menores. Mas ainda assim, esses continuarão sendo menores que os pais. Então, essa é dessa maneira que funciona. E com os animais, da mesma forma. Nós, enquanto tutores, somos maiores e eles são menores. Por quê? Porque quando nós inserimos esse animal no nosso sistema, é nosso dever dar as condições necessárias de bem-estar para ele. Então, suprir as necessidades com boa alimentação, com abrigo, com cuidados veterinários, com amor, atenção e tudo mais. Então, nós, tutores, nós cuidamos, temos esse ato de cuidar do tutelado e eles, no máximo, têm cuidados conosco, mas eles não cuidam de nós. Isso é bem diferente. Então, imaginando que eles que funcionam da mesma forma, essa dinâmica, assim como as crianças, de seguir os pais na doença, na morte, no destino, se eles também têm esse movimento, nesse lugar, e ainda no lugar errado, né, no lugar de maior, porque eles estão querendo nos auxiliar, mas de uma maneira disfuncional, esse amor disfuncional, de melhor eu adoecer do que você, melhor eu ir, eu partir do que você. E mais uma vez, frisando, porque isso é realmente muito importante, a relação maior e menor, que não significa importância, só significa algo bem pontual com relação ao cuidado, ao ato de cuidar. Porque essa relação vertical, a gente não tem como estender para as demais relações que nós temos com os animais. Porque a gente sabe que a relação de todos os animais, nós e eles, é uma relação horizontal, tá? Então é importante que isso fique bem claro. E então, quando eles estão nesse lugar, identificados, né, com esse lugar de filho da criança que tende a seguir as questões dos pais, eu te pergunto, quais as chances, qual a probabilidade do animal não humano que convive com você vir a se identificar com alguma questão sua e ou do seu sistema familiar e então apresentar desequilíbrios? As probabilidades são muito maiores do que se ele estivesse no lugar dele, do que se ele estivesse no lugar de força dele. E isso não significa que, quando eles estão nos devidos lugares, que eles não apresentem desequilíbrios. Eles podem sim apresentar, eles podem sim vir a se conectarem com questões nossas e ou do nosso sistema. No entanto, no lugar de filhos, isso se intensifica. Então, a gente pode ter sintomas intensificados, bem como as doenças propriamente ditas, e também, muitas vezes, a resolução dessas questões, ela é muito mais desafiadora. Nas constelações, nós vemos que muitos desequilíbrios que eles apresentam, físico, comportamental, mental, ou então acontecimentos como mortes trágicas, desaparecimentos. Então, quando a gente olha para isso, olha e vê o que tem por trás, então, de uma maneira muito profunda, sob o olhar das constelações, a gente muitas vezes identifica que esse desequilíbrio tem como base esse animal estar fora do lugar dele. Ou porque ele foi colocado fora como filho, né? Porque ele pode estar fora em outros lugares também. Mas enquanto nesse lugar de filho, ou ele foi colocado conscientemente ou inconscientemente por esse tutor, daí também a gente identifica o que tem por trás disso, de que se trata essa projeção, ou eles se colocaram nesse lugar por livre e espontânea vontade, vamos dizer assim, porque eles também têm o livre-arbítrio deles, e eles se identificam com as nossas questões, muitas vezes, como eu disse, por amor disfuncional, mas eles se colocam nesse lugar também na tentativa de nos auxiliar, ainda que é muito comum muitos animais que têm a crença de que precisam salvar os tutores. Então, esse cuidado, quando ele é saudável, que nós temos com eles e eles conosco, aí tudo bem. A gente muitas vezes se identifica com as questões por ressonância, porque ambos estamos a serviço um do outro e a gente vem a trabalhar as questões juntos e integrar os aprendizados. Mas quando isso é disfuncional, quando tem esse amor disfuncional e essa crença de salvador,
aí sim que eles se colocam nesse lugar de filhos e ainda, como eu disse, no lugar errado, que é o lugar de maior com relação a nós. Então, como se eles dissessem, eu cuido de você. E não o contrário, né? A gente já viu que isso causa essa série de desequilíbrios também. Então, o tutor coloca conscientemente ou inconscientemente, o animal não humano se coloca nesse lugar, porque ele se identifica, ou então, em terceiro lugar, a gente pode ver também que eles agem como sinalizadores, muitas vezes agem como sinalizadores de questões ocultas do sistema familiar no qual eles estão inseridos. Então, eles podem vir a se conectar com alguma questão oculta no sistema e, então, irem para esse lugar na tentativa de que o tutor tome consciência, olhando para a raiz da questão, então, integrando e escolhendo fazer diferente. Então, essas são algumas das dinâmicas, as mais comuns que a gente vê sob o olhar da constelação. Então, uma vez que o tutor decide olhar para isso com amor e com o coração e a mente aberto e entender que, de fato, muitas vezes o amor que o tutor está expressando, da maneira como ele está expressando, na verdade, pode ser prejudicial para os animais. Muitos tutores me dizem que sempre chamaram os animais não humanos de filhos, mas que agora, com essa nova consciência, eles entendem que não são mais os filhos. Daí eles me perguntam, se eu tenho esse entendimento, se eu sei que eles não são nossos filhos, eu posso continuar chamando de filho mesmo assim, né? Porque o que importa é a minha postura interna. O que importa é como eu me sinto. E daí eu rebato, eu refaço uma pergunta, eu digo, se você tem essa consciência, por que continuar chamando dessa forma? A gente sabe que as nossas intenções são muito importantes. No entanto, a gente não pode menosprezar as nossas palavras. As palavras, elas têm muito poder também, muita força, elas têm uma vibração e elas são a extensão do nosso interior. Então é importante que a gente seja coerente com os nossos sentimentos, emoções e também com as nossas atitudes e as nossas falas. Então, perante tudo isso, eu te faço um convite aqui de voltar para si, voltar para dentro e sentir, perceber de qual lugar você se relaciona com o animal não humano que convive com você. Como é essa relação? Como você olha para ele? Então, se por amor disfuncional, como a gente viu, mas se por amor você o colocou nesse lugar de filho, como seria por amor também escolher olhar mais profundamente para essa questão, para essa dinâmica, integrar esse aprendizado e assim, se desejar, escolher fazer diferente. Dessa maneira, a gente contribui para um novo rearranjo psicogeográfico dentro desse sistema familiar, de modo que cada um volta para o seu devido lugar e todos se sentem mais leve. A gente traz leveza para os indivíduos, leveza para esse sistema familiar multiespécie. Eu me coloco à disposição, caso você queira olhar com mais profundidade para essa questão, ou caso você tenha alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários, ou então suas impressões com relação a isso que eu trouxe aqui. E se você gostou do conteúdo do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com os amigos. E você pode também entrar no site www.centrodeconscienciaanimal.com.br para saber sobre os cursos que o fundador, o Ricardo Garé, ministra, bem como as terapias que eu e as demais pessoas da equipe trabalhamos. Então você pode conferir no site, bem como no Instagram, @Centro de Consciência Animal. E também pode entrar em contato pelo contato @centrodeconscienciaanimal.com.br. Até a próxima!